Bom dia, estamos no dia 220 de leitura da Bíblia. Começaremos com o livro 2 de Coríntios, capítulo 9. Instruções de Paulo quanto à oferta. Ora, quanto à assistência a favor dos santos, não é necessário que eu escreva a vocês, porque conheço a boa vontade de vocês, da qual me orgulho diante dos macedônios, dizendo que os irmãos da Acaia estão preparados desde o ano passado. E o zelo de vocês tem estimulado muitos deles, mas enviei estes irmãos para que o nosso louvor a respeito de vocês, neste particular, não se desminta, a fim de que, como venho dizendo, vocês estivessem preparados. Do contrário, se alguns macedônios forem comigo e descobrirem que vocês não estão preparados, isso será uma vergonha para nós, para não dizer que será para vocês também, por toda essa confiança que tivemos em vocês. Portanto, julguei necessário recomendar aos irmãos que me precedessem na visita a vocês e preparassem de antemão a oferta que vocês prometeram, para que esteja pronta, como expressão de generosidade e não de avareza. A sementeira e a colheita. E isto afirmo: aquele que semeia pouco também colherá pouco, e o que semeia com fartura também colherá com fartura. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode tornar abundante em vocês toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra. Como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. E Deus, que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Assim, vocês serão enriquecidos em tudo para toda a generosidade, a qual, por meio de nós, resulta em orações de gratidão a Deus. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também transborda em muitas orações de gratidão a Deus. Na prova deste serviço, eles glorificam a Deus pela obediência da confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade com que vocês contribuem para eles e para todos. Enquanto eles oram por vocês com grande afeto por causa da extraordinária graça de Deus que foi dada a vocês. Graças a Deus pelo seu dom indescritível. Livro 2 de Reis, capítulo 22. O reinado de Josias de Judá. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Gedida e era filha de Adaía de Boscate. Josias fez o que era reto aos olhos do Senhor, andou em todo o caminho de Davi seu pai e não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. O rei repara o templo. No 18º ano de seu reinado, o rei Josias mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: vá pedir ao sumo sacerdote Ilquias que conte o dinheiro que foi trazido à casa do Senhor, o qual os guardas da porta juntaram do povo. Que esse dinheiro seja entregue aos que dirigem a obra e tenha seu encargo à casa do Senhor, para que paguem aqueles que fazem a obra na casa do Senhor para repararem os estragos no templo, aos carpinteiros, aos construtores e aos pedreiros, e que comprem madeira de pedras lavradas para repararem os estragos do templo. Mas não é necessário que prestem contas do dinheiro que lhes foi entregue, porque são honestos. Ilquias acha o livro da lei. Então o sumo sacerdote Ilquias disse ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã e este o leu. Então o escrivão Safã foi falar com o rei e lhe deu relatório dizendo: os seus servos contaram o dinheiro que estava na casa do Senhor e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e têm a seu encargo a casa do Senhor. Depois o escrivão Safã anunciou ao rei: o sacerdote Ilquias me entregou um livro e Safã o leu diante do rei. Josias manda consultar a profetisa Hulda. Quando ouviu as palavras do livro da lei, o rei rasgou as suas roupas. Então deu ordens a Ilquias, o sacerdote, a Aicão, filho de Safã, a Aquibor, filho de Micaías, a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: vão consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá, a respeito das palavras deste livro que foi encontrado, porque é grande o furor do Senhor que se acendeu contra nós,
porque os nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem segundo tudo o que está escrito a nosso respeito. Então o sacerdote Uquias, Aicão, Aquebor, Safã e Asaías foram falar com a profetisa Ruda, esposa de Salum, encarregado das vestimentas da casa do Senhor, filho de Tikva, filho de Harás. Ruda morava na parte nova da cidade em Jerusalém. Eles lhe contaram o que havia acontecido e ela lhe disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Digam ao homem que os enviou a mim. Assim diz o Senhor. Eis que trarei a desgraça sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que o rei de Judá leu. Por terem me abandonado e queimado incenso aos outros deuses, para me provocarem a ira com todas as obras de suas mãos, o meu furor se acendeu contra este lugar, e não se apagará. Mas ao rei de Judá, que os enviou para consultar o Senhor, digam o seguinte: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das palavras que você ouviu. Visto que o seu coração se estremeceu e você se humilhou diante do Senhor, quando ouviu as ameaças que fiz contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam objeto de horror e de maldição, rasgou as suas roupas e chorou diante de mim. Também eu ouvi a sua oração, diz o Senhor. Por isso deixarei que você morra e seja sepultado em paz, e os seus olhos não verão todo o mal que trarei sobre este lugar. Então eles levaram esta resposta ao rei. Livro 2 de Reis, capítulo 23, versículos de 1 a 34. Josias renova a aliança. Então o rei deu ordem, e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram a ele. O rei subiu à casa do Senhor, e com ele foram todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior. E o rei leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que havia sido encontrado na casa do Senhor. O rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança diante do Senhor para o seguir, guardar os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos, de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro. E todo o povo concordou com esta aliança. A reforma religiosa feita por Josias. Então o rei ordenou ao sumo sacerdote Ilquias, aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas da porta que tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que tinham sido feitos para Baal, para o poste da deusa Zerá e para todo o exército dos céus. Ele os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou as cinzas para Betel. Josias destituiu os sacerdotes que os reis de Judá haviam escolhido para queimar incenso sobre os lugares altos da cidade de Judá e ao redor de Jerusalém, bem como os que queimavam incenso a Baal, ao sol, à lua, aos planetas e a todos os exércitos dos céus. Também tirou da casa do Senhor o poste da deusa Zerá, que levou para fora de Jerusalém até o vale do Cedron, onde o queimou e reduziu a pó, que lançou sobre sepulturas do povo simples. Também destruiu as dependências dos prostitutos cultuais que estavam na casa do Senhor, onde as mulheres teciam tendas para o poste da deusa Azerá. Josias trouxe todos os sacerdotes da cidade de Judá e profanou os lugares altos em que os sacerdotes queimavam incenso, desde Geba até Berseba. Derrubou os altares das portas que estavam à entrada do portão de Josué, governador da cidade, e que ficavam à esquerda de quem entrava por ela. Os sacerdotes dos lugares altos não ofereciam sacrifício sobre o altar do Senhor, em Jerusalém, mas comiam pães sem fermento no meio dos seus irmãos. Josias também profanou Tofete, que ficava no vale dos filhos de Rinom, para que ninguém queimasse o seu filho ou a sua filha como sacrifício a Moloque. Também tirou os cavalos que os reis de Judá tinham dedicado ao sol, à entrada da casa do Senhor, perto da câmara de Natã-Meleque, o camareiro, a qual ficava no átrio, e queimou os carros dedicados ao sol. O rei também derrubou os altares que estavam sobre a sala de Acás, sobre o terraço, altares que foram feitos pelos reis de Judá, bem como os altares que Manassés tinha construído nos 2 átrios da casa do Senhor. Ele os fez em pedaços, tirou dali e lançou o pó deles no ribeiro de Cedron. O rei profanou também os lugares altos que estavam a leste de Jerusalém,
ao sul do Monte da Destruição, aos quais Salomão, rei de Israel, havia construído, para Astarote, abominação dos Sidônios, para Quemos, abominação dos Moabitas, e para Milcom, abominação dos filhos de Amon. Semelhantemente, fez em pedaços as colunas, cortou os postes da deusa Zerá e encheu de ossos humanos o lugar onde havia estado. Josias também derrubou o altar que estava em Betel e o lugar alto que Jeroboão, filho de Nebate, havia construído para levar Israel a pecar. Destruiu o lugar alto, reduziu o seu altar e queimou o poste da deusa Zerá. Quando Josias olhou ao seu redor, viu as sepulturas que estavam ali no monte. Mandou tirar delas os ossos e os queimou sobre o altar. E assim ele profanou o altar, segundo a palavra do Senhor proclamada pelo homem de Deus que havia predito essas coisas. Então o rei perguntou: Que monumento é este que estou vendo? Os homens da cidade responderam: É a sepultura do homem de Deus que veio de Judá e proclamou estas coisas que o Senhor acaba de fazer contra o altar de Betel. Josias disse: Deixe-no estar. Ninguém mexa nos ossos dele. Assim deixaram estar os seus ossos com os ossos do profeta que tinham vindo de Samaria. Josias também tirou os santuários dos lugares altos que havia na cidade de Samaria e os que os reis de Israel tinham feito para provocarem o Senhor a ira, e fez com esses santuários o mesmo que havia feito em Betel. E também matou todos os sacerdotes dos lugares altos que havia ali, sobre os altares, e queimou ossos humanos sobre eles. Depois voltou para Jerusalém. A celebração da Páscoa. O rei deu ordem a todo o povo, dizendo: Celebrem a Páscoa ao Senhor, o Deus de vocês, como está escrito neste livro da aliança. Porque nunca se celebrou uma Páscoa como essa desde o dia dos juízes que julgaram Israel, nem durante os dias dos reis de Israel, nem nos dias dos reis de Judá. Porém, no 18º ano do reinado de Josias, esta Páscoa foi celebrada ao Senhor em Jerusalém. A piedade de Josias. Josias também eliminou os médiuns, os feiticeiros, os ídolos do lar, os ídolos e todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém, para cumprir as palavras da lei que estavam escritas no livro que o sacerdote Ilquias havia achado na casa do Senhor. Antes dele, não houve rei que fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todas as suas forças. Segundo toda a lei de Moisés e depois dele, nunca se levantou outro igual. No entanto, o Senhor não desistiu do furor de sua grande ira que se acendeu contra Judá por causa de todas as provocações com que Manassés o tinha irritado. O Senhor disse: Removerei da minha presença também Judá, como removi Israel, e rejeitarei Jerusalém, a cidade que escolhi, e o templo do qual eu disse: O meu nome estará ali. A morte de Josias. Quanto aos demais atos de Josias e a tudo o que fez, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá? Nos dias de Josias, Faraó Neco, rei do Egito, marchou em direção ao rio Eufrates para ajudar o rei da Assíria. O rei Josias saiu para lutar contra ele, mas Faraó Neco o matou em Megido, no primeiro encontro. De Megido, os seus servos o levaram morto e num carro o transportaram para Jerusalém, onde o sepultaram no seu túmulo. O povo da terra tomou Joacás, filho de Josias, e o ungiu, e o fez rei em lugar de seu pai. O reinado de Joacás de Judá. Joacás tinha 23 anos de idade quando começou a reinar e reinou 3 meses em Jerusalém. A mãe dele se chamava Amutal e era filha de Jeremias de Libna. Joacás fez o que era mal aos olhos do Senhor, segundo tudo que seus pais haviam feito. Porém, Faraó Neco mandou prendê-lo em Ribla, na terra de Ramate, para que não reinasse em Jerusalém, e impôs à terra um tributo de 3.400 quilos de prata e 34 quilos de ouro. Faraó Neco colocou Eliaquim, filho de Josias, como rei em lugar de Josias, seu pai, e mudou o nome dele para Jeoaquim. Mas levou Joacás consigo para o Egito, onde ele morreu. Naum, capítulo 3. A ruína completa de Nínive. Ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentiras e de roubo, e que não solta sua presa.
Eis o estalo dos açoites, o estrondo das rodas, o galope dos cavalos e os carros que vão saltando. Os cavaleiros que esporeiam, as espadas brilhantes, as lanças reluzentes, uma multidão de feridos, massa de cadáveres, mortos sem fim, chegam a tropeçar sobre os mortos. Tudo isso por causa da grande prostituição, da bela e encantadora prostituta, da mestra de feitiçarias que seduzia as nações com a sua prostituição e os povos com as suas feitiçarias. Eis que eu estou contra você, diz o Senhor dos Exércitos. Levantarei as abas da sua saia sobre o seu rosto e mostrarei às nações a sua nudez e os reinos as suas vergonhas. Vou jogar sujeira sobre você, tratá-la com desprezo e transformá-la em espetáculo. Todos os que a virem fugirão de você e dirão: Nínive está destruída. Quem terá compaixão dela? De onde buscarei quem a console? Será que você é melhor do que Tebas, que estava situada junto ao Nilo, cercada de águas, protegida pelo mar e tendo as águas por muralha? A Etiópia e o Egito eram sua força, força sem limites. Put e Líbia eram seus aliados. Todavia, ela foi levada ao exílio, foi para o cativeiro. Também os seus filhos foram despedaçados nas esquinas de todas as ruas. Sobre os seus nobres lançaram sortes e todos os seus grandes foram presos com correntes. Também você, Nínive, será embriagada e se esconderá. Também você procurará um refúgio contra o inimigo. Todas as suas fortalezas são como figueiras com figos prematuros. É só sacudir a figueira que os figos caem na boca de quem os há de comer. Eis que os seus soldados são como mulheres. Os portões do seu país estão completamente abertos para os seus inimigos. O fogo destruiu as trancas. Tire a água para o tempo no cerco, reforce as suas fortalezas, entre no lodo e pise o barro. Pegue as formas para fazer tijolos. No entanto, você será consumida pelo fogo e exterminada pela espada como folhas devoradoras pelos gafanhotos. Multipliquem-se como os gafanhotos. Tornem-se tão numerosos como eles. Os seus negociantes eram mais numerosos do que as estrelas do céu, mas como gafanhotos bateram asas e voaram. Os seus príncipes eram como gafanhotos, os seus chefes como gafanhotos grandes que pousam nos muros em dias de frio. Quando o sol aparece, voam embora e não se sabe para onde vão. Os seus pastores dormem, ó rei da Síria, os seus nobres cochilam. O seu povo está espalhado pelos montes e não há quem possa juntá-lo. Não há remédio para o seu mal. O seu ferimento é grave. Todos os que ouvirem falar do que aconteceu com você baterão palmas. Pois quem não foi vítima da sua crueldade sem fim,